Como montar uma carteira de investimento no mercado cripto? Como montar uma estratégia de investimento vencedora de verdade no mercado cripto? Compra Bitcoin? Não compra Bitcoin? Compra altcoin? Não compra altcoin? Quantas criptos eu coloco na minha carteira? Quantos por cento em cada uma? Tipo de dúvida que aparece para mim o tempo todo. E eu estou nesse mercado desde 2018, desde 2020 tenho uma escola de investimento no mercado cripto, tenho uma consultoria com dezenas de milhões sob gestão. Então já vi de tudo, já vi todo tipo de carteira, todo tipo de perfil de investidor nesse mercado e ao longo desses anos consegui ver muito bem erros que são cometidos pela grande maioria dos investidores, consegui ver coisas que funcionam e que não funcionam, para conseguir chegar ali até uma estratégia de investimento, até uma carteira, e é sobre isso o vídeo de hoje. Montar juntos, na prática, uma estratégia de investimento, uma carteira simples, mais eficiente, uma carteira que vai te permitir ter um retorno sólido no mercado cripto, sem grandes dores de cabeça, sem assumir grandes riscos. Não é sobre enfiar grana em um monte de meme coin, um monte de geminha, um monte de moedinha para ficar rico amanhã, não. É para montar uma estratégia eficiente que vai te permitir ganhar dinheiro quando o mercado estiver em alta e vai te permitir não ir à falência, ter 80% de prejuízo quando o mercado estiver em baixa. Então, sem mais delongas, bora para a vinheta, bora para o vídeo e não esquece de se inscrever aqui embaixo. Bom, pessoal, bora lá. Direto, eu faço uma ação que eu costumo chamar de consultoria grátis, em que eu abro um espaço ali para as pessoas que me seguem, para os meus seguidores, para quem me acompanha, mandarem as suas carteiras de investimento em cripto, as suas posições para mim, com objetivo de retorno, etc. E aí eu avalio junto com o meu time e passo alguns feedbacks para a pessoa. Falo o que eu acho da carteira, o que dá para melhorar e tudo mais. E normalmente quando eu faço isso, eu recebo centenas de carteiras. Então eu tenho uma visão geral de como as pessoas se posicionam e principalmente dos erros que as pessoas acabam cometendo, que os investidores acabam cometendo ao longo do caminho. Inclusive, eu estou prestes a fazer mais uma consultoria grátis, tá? Eu vou fazer um curso nos dias 17, 18, 19 de março, em que eu vou falar toda a minha estratégia nesse momento do mercado, como eu estou me posicionando nesse momento de mercado, montar uma carteira na prática com vocês e para quem tiver inscrito no curso, para quem for participar do curso, eu também vou abrir para uma consultoria grátis, para mostrar na teoria como eu invisto do jeito certo e também na prática, ajudar você a colocar todo o conteúdo do curso na prática. O curso é 100% gratuito, tá, gente? Sem compromisso nenhum, é só se inscrever aqui embaixo, entrar no grupo do WhatsApp que eu vou mandar as aulas lá, e aí você pode ter a sua carteira avaliada por mim e pelo meu time. Mas sem muitas enrolações, bora começar a construir a nossa carteira, construir a nossa estratégia. E o primeiro passo tem que ser saber o que não fazer. Saber quais são os erros que a gente não pode cometer. E dentro de todas essas carteiras e todos esses investidores que eu venho acompanhando e conversando ao longo dos últimos anos, eu anotei aqui alguns erros que eu vejo que são bem comuns. O mais comum de todos, comprar topo e vender fundo. Comprar quando o mercado está em alta e vender quando o mercado está em baixa. Já fiz um vídeo sobre isso. Edição, coloca o vídeo aqui em cima em algum lugar, uma estratégia para comprar a cripto na hora certa e vender na hora certa também. Os outros erros são principalmente ter uma carteira descasada com seu perfil de risco. O cara é extremamente conservador e tem uma carteira muito agressiva, ou o cara é muito agressivo e tem uma carteira muito conservadora. Isso acontece bastante. Não entender o que está comprando. Putz, tem um monte de investidor que tem um monte de moedinha na carteira. Aí você vai perguntar, pô, e essa moedinha aí, comprou por quê? Ah, fulano falou. Não, mas você sabe me explicar qual que é dessa moedinha aí, o que ela faz e tal? Ah, não. Comprei porque fulano falou. Esse é um erro clássico. Um dos outros erros mais clássicos também é a carteira ultra pulverizada. Aquela carteira que parece que o investidor foi temperar alguma coisa. Ele saiu ali jogando um monte de criptomoeda em cima e tem, cara, dezenas e dezenas de criptos. Às vezes o cara nem lembra o que ele comprou, ele nem sabe o que ele tem dentro da carteira. E justamente por não ter esse processo de análise, de entendimento, uma carteira com ativos ruins. O que faz com que no final do dia, somando todas essas características, seja uma carteira que só sobrevive na alta eufórica. É o cara que só ganha dinheiro na alt-season. O grande problema é que se não tiver na alt-season, ele vai perder muito dinheiro e vai se enfiar no buraco. E aí, agora que a gente já entendeu os erros comuns na hora de montar uma carteira, montar uma estratégia cripto, a gente pode falar quais são os princípios da carteira vencedora. E são esses princípios que a gente vai utilizar para montar aqui na prática a nossa estratégia. Primeiro de todos, comprar e vender na hora certa. Novamente, já fiz vídeo sobre isso, vou falar sobre isso
isso nas aulas do curso Cripto do Jeito Certo. É uma carteira adaptada ao seu perfil de risco. O cara não corre grandes riscos de morte, então ele não tem uma concentração muito grande ou uma agressividade muito grande na carteira. Aquela carteira que se o mercado corrigir um pouquinho, ou se o mercado passar por 6 meses de lateralização de baixa, o cara perde tudo. É uma carteira diversificada, mas não pulverizada. Diversificação é diferente de pulverização. Vamos falar sobre isso mais tarde nesse vídeo. Possui uma tese forte e clara. O que é uma tese forte e clara? O cara sabe por que ele está comprando, o que ele está comprando. Ele consegue explicar ali cada ativo da carteira dele e ter uma justificativa por trás daquilo. E por fim, ele tem uma estratégia de proteção. Gabriel, o que é uma estratégia de proteção? Você pode ter várias estratégias de proteção, tá? Uma estratégia de realização de lucro é uma estratégia de proteção, uma estratégia de caixa é uma estratégia de proteção, uma estratégia de DCA é uma estratégia de proteção, uma estratégia de diversificação de estratégias é uma estratégia de proteção. Você conseguir ganhar dinheiro em várias estratégias diferentes te protege das volatilidades do mercado, dilui o risco da sua carteira. Mas fica tranquilo, vamos pegar todos esses princípios e vamos botar na prática. Mas antes de colocar na prática, tem um princípio que é o mais importante de todos, que eu não falei aqui. E para explicar esse princípio, eu vou apresentar esse cara que está aparecendo aqui do lado, chamado Vilfredo Pareto. Você já deve ter escutado sobre o conceito de Pareto, mas eu não sei se sabe da história por trás. O Vilfredo Pareto, o cara que criou esse conceito, ele era um economista italiano que estudava a distribuição de renda lá na Itália, principalmente do ponto de vista da distribuição de terra. E ele viu que 20% das pessoas, das famílias da Itália, detinham 80% das terras do país, ou seja, 20% das pessoas do país detinham 80% da riqueza daquele país. E ele denominou isso como um conceito de Pareto, ou princípio de Pareto. E depois, mais tarde, depois de publicar o seu estudo, ele viu que essa relação valia para várias outras coisas, principalmente na economia e até mesmo na natureza. Isso fez com que o conceito de Pareto fosse utilizado hoje de diversas formas, mas foi traduzido na frase 20% dos esforços geram 80% dos resultados. Isso vale para várias coisas. Quando você analisa, por exemplo, uma empresa, na maioria dos casos, 80% da receita vem de 20% dos produtos. E por aí vai, em mais uma porrada de exemplo. E a gente vai utilizar esse bacaninha do princípio de Pareto para construir a nossa carteira. Por que isso? Porque eu quero construir justamente uma carteira simples e que te entregue um resultado muito bom sem você ter que complicar demais. Então vamos começar a colocar os conceitos de Pareto na prática e construir a nossa carteira de Pareto, a nossa carteira 80-20, ou como eu gosto de chamar, a carteira arroz com feijão. Essa carteira é a carteira que eu uso como base na minha estratégia, na carteira que eu ensino para os meus alunos, nas minhas carteiras recomendadas, nas carteiras que eu monto junto com os meus clientes na consultoria. É a estratégia que fornece as bases para uma carteira sólida no mercado cripto. Óbvio, podem ter variações, pode mudar uma coisa ou outra, mas se usar isso daqui como base, cara, muito dificilmente você vai ter muita dor de cabeça com o mercado. Vamos lá, carteira 80-20, carteira arroz com feijão. Ela começa com 80% em segurança, ativos sólidos, seguros, aquela parte da sua carteira que ela vai garantir que enquanto o mercado estiver em alta, você vai estar ganhando dinheiro, você vai estar ganhando junto com o mercado, e se o mercado entrar em baixa, você vai perder dinheiro. Sim, você vai perder dinheiro, mas você vai perder menos do que se você estivesse assumindo muito risco ou com uma alocação muito agressiva. Gabriel, mas o que é seguro dentro do mercado cripto? Cara, dentro do mercado cripto, tudo é arriscado, mas a gente tem que pegar o que tem de mais seguro dentro do mercado. E o que, na minha visão, aqui é o mais seguro são ativos sólidos que a gente consegue visualizar muito bem que eles vão continuar existindo ao longo dos próximos anos. E que também, dentro de conceitos mais matemáticos de construção de portfólio, são ativos menos voláteis que o resto do mercado. Que ativos são esses hoje, na minha visão? Bitcoin, Ether e Solana. São os únicos 3 ativos que faz sentido estarem dentro dessa caixinha. Ou seja, são os únicos 3 ativos que dentro do meu perfil de risco, dentro da minha estratégia de alocação, eu tolero ter uma alocação maior. Isso aqui não significa, gente, para vocês pegarem esses 80% e colocar 70% em Ether, 70% em Solana, ou que é obrigatório comprar esses 3. Não, calma. O Bitcoin ele precisa ser dominante dentro da sua carteira. Eu sempre gosto de dizer que o
Bitcoin tem que ser pelo menos 50% da sua carteira, mas se você quiser colocar outros ativos dentro desse 80-20, dentro dessa fatia dos 80%, Ether e Solana são os únicos dois ativos que eu entendo que tem espaço ali. Hoje, dentro da minha carteira, é Bitcoin, Solana, Ether nessa sequência, e aí você decide se você é um Ethereum Boy, Solana Boy, qual que você quer ter mais aí dentro da sua carteira, etc. Isso vai do perfil de risco de cada um. Mas beleza, Gabriel, colocamos 80% em segurança. Não é aquele negócio que vai dar aquela porrada na minha carteira. Eu não vou ficar rico colocando 50% da carteira em Bitcoin, né, Gabriel? Vamos assumir um pouquinho mais de risco. Sim, vamos assumir mais risco, mas vamos assumir risco com sabedoria, do jeito certo. É para isso que serve os outros 20% da carteira, para colocar em risco. Gabriel, mas 20% é muito pouco, eu não vou ficar rico com isso. Beleza, primeiro ponto. Quer colocar mais? Quer colocar 30%? Ok. Quer colocar 40%? Eu já acho que sua carteira vai ficar extremamente arriscada e que no momento que o mercado estiver volátil, você vai ficar completamente desesperado. Mas tudo bem, eu estou montando aqui um norte para você se basear e montar a sua carteira. Segundo ponto, isso aqui realmente não é uma carteira para você colocar 10 mil reais e ficar rico. Te falei que não era sobre isso, desculpa te frustrar novamente. É uma carteira para você ter um retorno sólido no mercado, sem grandes dores de cabeça e sem ficar desesperado, sem falir quando o mercado estiver caindo e sem ficar dependendo que a alt-season comece logo. Uma carteira vencedora, uma carteira full altcoins, na minha visão, não é uma carteira vencedora. Mas beleza, definimos lá 20% em risco. Como é que a gente vai fazer essa gestão dessa parte da carteira? A gente já sabe que os 80% é Bitcoin, Ether e Solana, ou só Bitcoin, e 20% nas altcoins. Como equilibrar essa carteira de altcoins? Que é algo que os investidores sempre erram, óbvio, na minha visão, na minha vivência. Eu gosto de construir aqui um mapa mental, uma regrinha de bolso para os investidores se basearem de uma carteira que, na minha visão, ela é vencedora a ponto de te permitir brincar ali, assumir risco, sentir o friozinho na barriga de estar investindo em altcoins, mas não sair atirando para tudo quanto é lado para perder um monte de dinheiro. Qual que é o método? Perceba, eu estou utilizando método, construção de portfólio, regrinhas, etc. Porque se você não tiver regra, você não está investindo, você está torcendo só para dar certo, é igual o tigrinho. O método que eu uso dentro das minhas carteiras, dentro da minha construção de portfólio, é entre 5 a 10 criptos dentro dessa fatia de altcoins. Passou de 10, cara, já vai ser muito difícil de acompanhar. Eu tenho um time aqui com quase 10 analistas. E se a minha carteira, se a nossa carteira aqui tem mais de 10 altcoins, já fica difícil para a gente acompanhar, discutir, sentir que a gente tá a par de tudo que está acontecendo nos ativos da nossa carteira, sabe a dinâmica competitiva, sabe das atualizações, etc, etc, etc. Enfim, 5 a 10 criptos para não estar concentrado demais e não está pulverizado demais também. Entre 3 a 5 setores, isso eu acho muito importante. Existe um fenômeno que acontece pra caramba no mercado, que é a falsa diversificação. O cara fala, eu tenho 10 criptos na minha carteira é diversificada. Você vai ver, é tudo cripto de inteligência artificial. Se a tese morrer, a carteira do cara foi pro saco. E isso daqui é o que eu mais vejo, tá? O cara fica animado, fica no hype ali com algum setor, bota tudo no setor. E aí o setor cai, ele, puta, qual que é o próximo setor? É aquele, agora eu vou tudo pra lá. E aí tá sempre assumindo um risco gigantesco. É a falsa diversificação. Por isso que eu gosto de olhar para 5 a 10 criptos, 3 a 5 setores. Você está em diferentes narrativas, óbvio que você considera que são as narrativas ideais ali, você tem os líderes de cada narrativa, de cada setor, os caras que estão se destacando mais em termos de produto, métrica e tal, e você tem aquele cara menorzinho, que todo mundo gosta, aquele cara menorzinho que ainda não explodiu, que tem uma capitalização de mercado baixa, e você está assumindo mais risco ali. Beleza, diversifiquei do jeito certo minha carteira. Agora, como que eu deixo minha carteira muito bem balanceada, equilibrada? Também não adianta nada você ter ali 20%, 30% da sua carteira em altcoins e uma altcoin só ser 18% da sua carteira, 15% da sua carteira, você está assumindo um risco muito grande, não só daquela altcoin acabar decepcionando, caindo muito e prejudicar todo o resto da sua carteira, mas também o risco psicológico. Não existe investidor que esteja assumindo muito risco e durma bem à noite, tome boas decisões, isso acaba afetando o psicológico. Então eu gosto, novamente, de utilizar essa metodologia de ter no máximo 5% por cripto, aqui eu tô falando por altcoin. Ah, Gabriel, mas não pode ter mais de 5% de altcoin? Poder, você pode tudo, meu amigo. Eu não tenho porque eu não gosto. Eu acho que altcoin já é um bicho diferente, já é um alto risco e é muito difícil você conseguir de fato cravar que aquela altcoin tem um risco muito baixo, é muito boa. Até as criptos que estão ali no top 20, top 15, top 30 market cap, elas têm uma volatilidade gigantesca e muitas delas acabam decepcionando muito em termos de performance. Então eu prefiro, dentro da minha metodologia, ter uma carteira mais bem balanceada. Máximo 5%
em alguma cripto, aquelas criptos que são as líderes do setor, que eu tenho mais confiança, que eu tenho mais convicção. Pô, se esse negócio fazer 3, 4, 5x ali, pô, excelente, já vai ter um efeito dentro da minha carteira muito bom. Mas se der errado, e pode dar errado, talvez não machuque tanto assim a minha carteira. E aquelas geminhas, aqueles ativos, aquelas coisinhas ali que tem mais risco, que todo mundo gosta, né? Todo mundo gosta das criptos pequenininhas, com uma capitalização de mercado muito pequena, que pode fazer 10, 20, 30, 40, 50x. Não julgo, eu gosto também. Só que eu preciso assumir esse risco da forma correta. Bota uma porcentagem menor nesse carinha, bota 1% ali. Ah, Gabriel, mas eu tenho um monte de cripto com menos de 1% na minha carteira. 0,1% em várias, porque vai que dá certo. Novamente, não é a minha estratégia favorita, eu prefiro investir 1% em algo ali que eu estudei, que eu acho que realmente tem alguma simetria, ou investir 0,1% em 10 criptos que eu mal estudei, que eu estou fazendo ali praticamente um cassino. Dessa forma, seguindo essas regrinhas, e novamente, aqui eu não sou o Warren Buffett das criptos, que tem a verdade absoluta e essa é a única estratégia que vale, se você não seguir isso, você não vai ganhar dinheiro no mercado cripto. Não, existem dezenas de estratégias que as pessoas seguem e ganham muito dinheiro dentro do mercado. Você está assistindo o meu canal para ouvir a minha opinião, a minha percepção de mercado, e a minha percepção é de que essa daqui, tudo que eu falei aqui, é a base para você construir uma carteira bem equilibrada. Uma carteira que vai te dar um bom retorno sem grandes dores de cabeça. Eu, Gabriel, particularmente, em todos esses anos, não conheço um investidor que seguiu isso, comprou na hora certa, vendeu na hora certa, manteve essa proporção de carteira e não teve um ótimo resultado no mercado. Pelo contrário, todos os investidores que eu vejo com resultado muito ruim foi que quiseram reinventar a roda, inventar moda e fazer um monte de coisa diferente. Mas ainda assim, não acabou. Tem ainda a cereja do bolo. A cereja do bolo são os airdrops. Lembra que eu falei daquela estratégia de diversificação, estratégia de proteção, que faz bastante sentido você ter dentro da sua carteira? Investir em Bitcoin, Ethereum, Solana e altcoins é apostar numa alta de preço do mercado, é apostar em um mercado especulativo. É uma estratégia relativamente simples dentro de cripto. O famoso buy and hold. Segurar e esperar o mercado subir, taxa de juros, etc, impressão de dinheiro, Fed, Trump, tal, esperar o mercado subir. O que você pode fazer para ganhar dinheiro ou ter retornos até mais assimétricos quando as altcoins não estão subindo ou quando o mercado está lateralizado, coisas do tipo, é explorar estratégias em DeFi. Explorar estratégias mais arriscadas, mais agressivas, que te colocam como um verdadeiro usuário cripto. A melhor estratégia hoje eu vejo como a estratégia de airdrops, para você assumir mais risco dentro do mercado sem necessariamente pôr tudo a perder. Os airdrops, para quem não conhece, nada mais é do que você interagir com vários aplicativos novos do mercado cripto, seja depositando uma grana ou seja usando aquela rede, por exemplo, uma blockchain nova, que ela não tem um token ainda, você vai lá, utiliza a rede, mexe nos seus aplicativos e quando ela for distribuir seu token, criar seu token, ela pega a parte e distribui para os usuários que mais utilizaram a rede. E existem diversas estratégias, formas de você adicionar os airdrops dentro da sua carteira, dentro da sua rotina, dentro do seu dia a dia. E eu não vou mentir, chegar aqui para você e falar que é a coisa mais fácil do mundo, tá? Que você vai lá assistir um vídeo e vai começar a fazer airdrop da noite para o dia. É complexo, é difícil, tem uma curva de aprendizado longa, mas eu, Gabriel, não conheço ninguém que é muito bom nisso e não tem dinheiro. Todo mundo que eu conheço que estudou esse negócio direito e que ficou tempo suficiente tentando fazer airdrop ganhou muito dinheiro. Eu quero dar um brinde para vocês, pelo menos um direcionamento para vocês começarem em airdrops. Esse carinha aqui, também que está do meu lado, é o Léo. O Léo trabalha comigo aqui, toca a consultoria que eu tenho junto comigo na parte de airdrops. É o maior especialista de airdrops do Brasil. E eu vou ligar para ele e eu vou pedir 6 opções de airdrops para ele aqui ao vivo, para ele passar para vocês. E aí vocês entram no canal dele, que está aqui na descrição também, procura vídeos sobre esses airdrops e podem estudar mais. Vamos ver se ele me atende. Alô? E aí, Léo? Tranquilo? Tá me ouvindo aí? Tranquilo, tô ouvindo. Tranquilo. Ô, Léo, deixa eu te falar, cara, rapidão, jogo rápido. Eu tô gravando um vídeo aqui sobre montando uma carteira na prática. Eu cheguei na parte de airdrops e eu preciso que você me passe, bem jogo rápido, sem explicar nada, que eu vou colocar os links aqui pro pessoal acessar. Eu preciso que você me passe 6 opções de airdrops, tá?
3 airdrops passivos, aqueles que a gente faz depositando, usando o nosso Bitcoin, nosso Ether, nossa Solana. Se tiver uma opção com Bitcoin, uma com Ether e outra com Solana é legal. E 3 airdrops ativos, que são aqueles que a gente faz interagindo, apertando o botão no dia a dia. Aqueles que vale a pena o pessoal começar agora, nesse momento mesmo, e que tem um bom risco-retorno aí, pode dar uma grana legal nos próximos meses aí. Bom demais. Cara, seguinte, você pediu 6 então, né? Bom, para Bitcoin passivo, acho que o Lombard é número 1 hoje, tá? Lombard. Tem outras opções também, mas Lombard é número 1. Para Ethereum, Ether, acho que Eclipse atende bem. E Solana, cara, eu tenho indicado a Fragmatic, acho que é muito boa também. E aí, falando dos ativos, eu gosto bastante de Layer Zero, acho que ainda tá muito bom para começar agora. Legal. A Plaza, que anunciou inclusive publicamente que quem usar de graça a testnet deles vai conseguir estar elegível ao airdrop. E por último, a Monad, cara, acabou de sair. Acho que tem algumas coisas para fazer além de ficar spamando transação na rede. E manda um salve aí pra galera que tá assistindo, mano. É isso. Tem vídeo no seu canal sobre a maioria aí? Tem, inclusive vou soltar vídeos novos semana que vem já. Olha só, coisa linda. Fechado então, cara. Obrigadão aí, Léo. Tamo junto, abraço, galera. Abraço. Bom, show de bola. Esse daí é o Léo, parceiraço aqui, trabalha comigo. Tá aí, pessoal, coloquei os nomes aqui na tela. O link do canal do Léo tá aqui embaixo também. Com isso, a gente tem toda a construção da carteira, a parte do 80/20, os princípios, o que não fazer e o que fazer dentro da sua estratégia de investimento, um norte ali para você deixar sua carteira muito bem balanceada, um norte para você assumir risco, quantas altcoins vale a pena ter na carteira, como definir quantos por cento em cada uma. Basicamente, eu destrinchei aqui o segredo, tudo por trás da minha estratégia, de como eu gosto de construir uma carteira no mercado cripto e de como eu venho me posicionando já, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos aí nesse mercado. Lembrando que nada desse vídeo aqui é uma verdade absoluta. Essa não é a única carteira que vai te fazer de ganhar dinheiro dentro do mercado cripto. Essa é a carteira que mais me deixa confortável, que quem confia em mim, eu ajudo a construir uma carteira como essa. E eu quero justamente ouvir a sua opinião. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa carteira, de tudo que eu mostrei aqui, se faz sentido esse tipo de estratégia para você, pro seu perfil de risco. Isso é muito importante, pode não fazer sentido pro seu perfil de risco. E deixe sugestões aqui do que eu poderia ter melhorado nesse vídeo e dos próximos vídeos para fazer aqui no canal, porque eu sempre pego as sugestões de vocês. Lembrando que quer que eu analise a sua carteira, passe feedbacks para sua carteira, se inscreve no curso Cripto do Jeito Certo de graça, que durante e depois das aulas eu vou abrir esse espaço para fazer, junto com o meu time, junto com o Léo, inclusive, tá? Uma consultoria gratuita aí da sua carteira, da sua estratégia e te ajudar, gente. O foco aqui é ajudar. Te espero no próximo vídeo.